Olá, tudo bem? Prosseguindo aí com o estudo da matemática básica, vamos falar agora das regras de divisibilidade. Para isso, a gente vai falar primeiro sobre como seria um número divisível por outro. Então, um número é divisível por outro quando o resto dessa divisão é sempre igual a zero. Para se saber se um número é divisível por outro, nós vamos precisar conhecer os critérios de divisibilidade. Então, vamos começar por cada um deles. Primeiro, a divisibilidade por 1. A gente vai dizer que todo número é divisível por 1. Então, sempre que nós estivermos tratando de divisibilidade por 1, qualquer que seja o número, ele é divisível por 1. Então, vamos aos exemplos. 12. 12 é dividido por 1. Por quê? 12 dividido por 1, a gente vai ver que ele vai dar 12, porque 12 vezes 1 é 12, menos 12, a gente vai ter o resto zero. Então, na verdade, todos os números aqui que a gente está apresentando, 615, 7.832, 203.600, todos eles são números que são divisíveis por 1. Então, a divisibilidade por 1, todo número é divisível por 1. Até porque, se nós pegarmos esses números e multiplicarmos por 1, ele vai ser igual a esse próprio número. Ou seja, o 1 ele é o nosso elemento neutro na nossa multiplicação. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 sempre que ele for par. Ou seja, terminando em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, qualquer um desses números, quando você tiver um número e esse número tiver terminação par, a gente vai dizer, então, que ele é um número divisível por 2. Vamos aos exemplos. Nós temos aqui o 26. 26 é um número par, porque terminou em 2. Então, 26 é divisível por 2. Se a gente fizer 26 dividido por 2, a gente vai encontrar 1 vezes 2 é 2. Para 2, nada. Vai descer o 6. 3 vezes 2 é 6. Para 6, 0. Então, se o resto é 0, o número é divisível por 2. Então, 26 dividido por 2 é igual a 13. Então, 26 é um número divisível por 2. Agora, aqui, ó, 615 é um número ímpar. Por ser um número ímpar, a gente já sabe que o 615 não será divisível por 2. A mesma coisa acontece com 3.637. De novo, ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, então ele não será um número divisível por 2. E agora, 744.508, ele é um número par. Por quê? Porque ele termina em 8. Então, esse número, sim, é um número que será divisível por 2. Se fizermos a conta aqui, vamos encontrar um valor onde o resto da divisão será igual a zero. Pode até depois fazer aí para poder conferir esse valor. Enfim, a regra para o 2 é, sempre que o número for par, o número é divisível por 2. Agora, o critério de divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Ele será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número que é divisível por 3. Ou seja, vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu pego 126, se eu faço 1 mais 2 mais 6, isso dá 9. E 9 é um número divisível por 3. Caso isso aconteça e o resultado dê um número inteiro, então a gente tem a caracterização de que esse número é divisível por 3. Então, vamos fazer aqui só para poder tirar a prova. Se eu pego 126 e divido por 3, eu tenho por 1 não dá, por 12 dá. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Aí eu desço o 6. 2 vezes 3 dá 6. Para 6, o resto é 0. Então, nós temos que 126 dividido por 3 dá 42. Ou seja, ele dá 42 e o resto é 0. Se o resto é 0, a gente já sabe. Esse número é um número divisível por 3. Então, 126 será divisível por 3. Agora, se eu pego 8 mais 2 mais 8, 8 mais 2 vai dar 10. Com 8, 18. E 18 dividido por 3, de novo, nós temos um número exato, né? 6 vezes 3, 18.
Então, novamente, nós temos um número que é divisível por 3. Tirando a prova aqui novamente, 828 dividido por 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, para 8 sobra 2, eu vou descer o 2. Então, agora vai ficar 3 vezes 7, 21. Para 22, vai sobrar 1. E aí vai descer o 8. E aí, 3 vezes 6, 18. Para 18, 0. Ou seja, o resto foi 0. E nós temos aí um número, então, que é divisível por 3. Então, a regra é, sempre que eu tiver a soma dos algarismos sendo um número que seja divisível por 3, então, nós teremos esse número sendo divisível por 3 por completo. Então, 3.637, vamos ver. 3 mais 6 mais 3 mais 7. 3 mais 6 vai dar 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 7 vai dar 19. E 19 não dá um número exato na divisão por 3. Então, esse número não será divisível por 3. A mesma coisa acontece para 22.508. Vamos fazer a conta. 2 mais 2, mais 5, mais 0, mais 8. Quando eu faço essa conta, vai dar 4, com mais 5 dá 9, com mais 0 continua sendo 9, com mais 8 vai dar 17. 17 não é um número que dá uma divisão exata por 3. Então, esse número 22.508 também não é um número divisível por 3. Agora vamos falar da divisibilidade por 4. A regra é a seguinte: um número é divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou quando seus dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4. Ou seja, vamos partir para os exemplos novamente. Eu tenho 428. Eu vou pegar os dois últimos algarismos e vou ver se o número formado por esses dois algarismos é um número divisível por 4. Caso seja um número divisível por 4 ou os dois algarismos sejam 00, esse número será divisível por 4. Então, vamos fazer 28 dividido por 4, a gente já sabe, isso é 7. Então, se esse número 28 ele é divisível por 4, então 428 também será um número divisível por 4. Agora, se eu pego 89 para fazer divisão, a gente vai verificar que o 89, quando eu divido por 4, ele vai ser 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Vai descer o 9. E aí, 2 vezes 4 dá 8. E aí, 8 para 9 vai sobrar 1. Então, nesse caso, 3.289 não será um número divisível por 4. Por quê? Porque 89 não é um número divisível por 4. Agora, se eu pego aqui esses dois últimos números, 36. 36, a gente já sabe que é um número divisível por 4, porque 9 vezes 4 dá 36. Então, nesse caso, 52.636 é um número divisível por 4. E aqui a gente já sabe que terminou em 00. Terminou em 00, automaticamente o número é divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5. Também bem simples. O número é divisível por 5 quando ele terminar ou em 0 ou em 5. Então, basta olhar para o último número. 72 não será divisível por 5 porque ele não termina nem em 0 nem em 5. 280 é um número divisível por 5. Por quê? Porque ele terminou em 0. 43.633 não é um número divisível por 5, porque ele terminou em 3. Tem que terminar em 0 ou em 5. Se não terminar em 0 ou em 5, não é divisível. E aqui, 27.235.425 é um número divisível por 5. Por quê? Terminou em 5. Então, se eu pegar 72, eu vou ter um resto. Esse resto vai ser 2. Se eu pegar o 280, o resto é 0, porque ele é um número divisível. Se eu pegar 43.633, eu vou ter o resto 3. Então, ele não seria divisível. E aqui, de novo, eu vou ter o resto 0 no 27.235.425. Tá bom? Então, a regra é, se terminar em 0 ou em 5, o número é divisível por 5. Critério de divisibilidade por 6. Por 6, a gente vai usar dois critérios já analisados, que é o número precisa ser, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3. Então, se ele for, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3, ele também será
divisível por 6. Vamos aos exemplos. 72. Primeiro, para ser divisível por 2, ele precisa ser par. Então, esse número é par. Ele já atende uma das características. Agora, eu tenho que somar os algarismos e ver se ele dá um múltiplo de 3. Isso deu 9. 9 é divisível por 3. Ou seja, ele também é divisível por 3. Então, ele é, ao mesmo tempo, par divisível por 2 e, ao mesmo tempo, divisível por 3. Então, 72 é um número divisível por 6. Agora, quando eu pego 280, ele é par. Então, ele atende a necessidade de divisão por 2. Porém, quando eu faço 2 mais 8 mais 0, isso me dá um valor de 10. E 10 não dá uma divisão exata por 3. Então, se não dá uma divisão exata, ele não é divisível por 3. Mas a regra diz que o número tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ou seja, a gente tem que 280 não é divisível por 6. Agora, se eu pego 43.633, primeiro, ele já é ímpar. Se ele é ímpar, ele já não tem possibilidade de ser divisível por 2. Então, também não tem possibilidade de ser divisível por 6. E se eu pego 6.237.114, primeiro, esse número é par. Então, ele tem possibilidade de ser divisível por 2. Então, quer dizer agora que eu tenho que somar os algarismos e ver se a soma dos algarismos vai dar um número que também é divisível por 3. Se isso ocorrer, então esse número vai ser divisível por 6. 6 mais 2 mais 3 mais 7 mais 1 mais 1 mais 4. Então, 6 mais 2 vai dar 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 1, 19. Mais 1, 20. 20 mais 4, eu tenho 24. E 24 é divisível por 3. Vai dar 8. Então, quer dizer que deu um número inteiro. Nesse caso, ele é divisível simultaneamente por 2 e por 3. Então, esse número também será divisível por 6. Agora, vamos falar do critério de divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se, ao multiplicarmos o último número por 2 e subtrairmos o resultado pelos números que restaram, se esse resultado for um número divisível por 7, então o número é um número divisível por 7. Parece confuso, mas a gente vai tentar explicar aqui com um exemplo e depois eu vou mostrar uma outra regra que também é bem prática para a gente poder encontrar se o número é divisível por 7. Primeiro exemplo, então, vai ser 553. Bom, o que a regra diz? A regra diz para a gente pegar o último número, que no caso é o 3, e multiplicar esse número por 2. Isso vai dar 6. Daí o próximo passo é pegar o que restou, ou seja, o 55, e subtrair o 6 do 55. Então aqui eu vou encontrar 49. 49, se ele for divisível por 7, e no caso aqui, 49 dividido por 7 é 7, então esse número 553 é um número divisível por 7. Então percebam, primeiro, a gente vai pegar o último número e vai multiplicar por 2. Vamos encontrar um valor. Depois eu vou pegar o que restou do número, fazer a subtração pelo resultado que eu encontrei, que está aqui, que no caso foi o 6, e aí encontrar um valor numérico, que no caso aqui foi 49. Após encontrar esse valor de 49, eu faço a divisão por 7. Se esse valor encontrado for um número inteiro, então a gente vai dizer que esse número, que eu fiz o cálculo, ele é divisível por 7. Mas para números maiores, isso acaba sendo muito complicado. Então, para números maiores, a gente tem uma outra regra, que é o seguinte, a gente vai agrupar os números da direita para a esquerda, de modo que a gente tenha sempre de 3 em 3. No caso dos últimos, aqui pode ter tanto 2, quanto 3, quanto uma unidade. Não tem problema ter 1, 2 ou 3 algarismos aqui. E o que a gente vai fazer é executar a divisão de cada um deles por 7 e pegar o resto dessa divisão e colocar aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer 668 e vou dividir isso por 7. Então, aqui vai ficar 7 vezes 7 dá 49, 7 vezes 8 dá 56, 7 vezes 9
vai dar 63. Então, aqui, 63 vai sobrar 3. E aí eu vou baixar o 8. 7 vezes 5 dá 35. Para 38, vai sobrar 3. Então, esse resto que me importa. Eu venho aqui e coloco o 3 aqui. Depois eu vou fazer a divisão de 413 por 7. Isso vai dar 41. Então, eu tenho que 7 vezes 5 dá 35. Para 41, sobrou 6. E aí eu vou descer o 3. E aí eu tenho 9 vezes 7, vai dar 63. Para 63, 0. Eu venho aqui e coloco o resto 0. Depois eu faço 784 dividido por 7. Isso aqui vai dar 1. Para 7 sobra 0. Vou descer o 8. De novo vai dar 1. E aí vai ficar menos 7 dá 1. E aí eu vou descer o 4. Daí aqui eu tenho 2 vezes 7 dá 14. Para 14, 0. Então, mais uma vez, sobrou 0 aqui. E depois eu vou fazer 59 dividido por 7. Quando eu faço essa continha de 59 por 7, eu tenho aqui o valor de 8. 8 vezes 7 dá 56. E aí aqui vai sobrar 3. Então, meu resto aqui é 3. E aí, para terminar a regrinha, eu venho aqui e coloco mais, menos, e faço essa soma. Sempre começando com mais e alternando os sinais. Então, 3 menos 0 dá 3. Mais 0 dá 3, menos 3 dá 0. Nesse caso aqui, eu vou dividir isso por 7. Se der um número inteiro, esse número será divisível por 7. No caso, 0 dividido por 7 dá 0, que é um número inteiro. Então, nós temos que esse número gigantesco que nós apresentamos aqui, ele é divisível por 7. Então, basta fazer agrupando de 3 em 3 e pegando o resto e colocando aqui, debaixo dos agrupamentos. Depois fazer a alternância de sinais, mais, menos, mais, menos, mais, menos, e depois que fizer a soma, dividir por 7. Se o número for um número inteiro na resposta, esse número será divisível por 7. Então, para números menores, compensa fazer a propriedade primeira explicada e, para números maiores, fazer a segunda propriedade. Agora vamos tratar a divisibilidade por 8. Então, qual é a regra? Um número é divisível por 8 quando terminar em 000, ou seja, 3 zeros, ou então os 3 últimos números forem divisíveis por 8. Parece muito com a regrinha do 4, né? O 4 era terminar em 00, só 2 zeros, ou que os 2 últimos números fossem divisíveis por 4. Aqui nós vamos trabalhar com os 3 últimos sendo 0, ou então os 3 últimos sendo divisíveis por 8. Então, primeiro deles, 720. Então, eu vou pegar 720 e dividir por 8 para poder ver essa divisibilidade. No caso aqui, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que fazer a divisão para poder testar quando ele tem 3 logaritmos. Então, 9 vezes 8 dá 72. Para 72, nada. Desce o 0. Aí eu tenho que dividir o 0. Então, eu ponho 0 vezes 8 dá 0. Para 0, agora sim eu tenho o resto 0. Então, esse número é divisível por 8. Agora aqui, 33.280, basta eu pegar o 280 e dividir por 8. Se essa divisão for exata, ou seja, se o resto for 0, nós temos que esse número é divisível por 8. Então, vamos lá. Vou fazer 8, 3 vezes 8 dá 24. Para 28, sobram 4, vai descer o 0. 5 vezes 8 dá 40. Para 40, 0. Então, esse número aqui é um número 33.280, é um número divisível por 8. Aqui nem precisamos fazer conta, porque terminou em 3 zeros. Se terminar em 3 zeros, a gente já sabe que ele é um número divisível por 8. E aqui, 128.568.146, para a gente fazer o teste, basta pegar o 146 e dividir por 8. Então, aqui vai ficar 1 vezes 8, vai dar 8.
para 14, sobram 6. Vai descer o 6. E aí a gente sabe que 8 vezes 8 dá 64. E aí, para 66, vão sobrar 2. Teve resto. Se teve resto, esse número não é divisível por 8. Critério de divisibilidade por 9. Para ser divisível por 9, ele vai lembrar muito a regra da divisibilidade por 3. Lá, a soma dos algarismos tinha que ser um número divisível por 3. Aqui, a soma dos algarismos vai precisar ser um número divisível por 9. Então, aplicando os exemplos, a gente já tem 1 mais 0 mais 8 mais 9. Isso aqui vai dar a soma 18. E 18 é um número divisível por 9. 2. Então, esse número aqui, ele é divisível por 9. 126.729. De novo, eu faço a conta da soma dos algarismos. Fiz a continha da soma dos algarismos aqui. Então, aqui eu vou ter 3 mais 6 dá 9, mais 7 dá 16, com 2, 18, 18 e 9 vão ser 27. 27 é um número divisível por 9, dá 3. Então, a gente já sabe que esse número também será um número divisível por 9. Agora, a gente vai fazer 73.054. Então, 7 mais 3 mais 0 mais 5 mais 4. 7 mais 3 dá 10. Com mais 0, 10. Com 5, 15. Com 4 vai dar 19. 19, ele não é divisível por 9. Então, nesse caso, aqui nós temos um número que não é um número divisível por 9. E, por fim, vou pegar aqui e somar os algarismos desse número, que é os 628.568.146. Então, fazendo a soma deles aqui, eu tenho e o 6 aqui. Eu tenho 6 com 2 dá 8, 8 e 8, 16, 16 com 5 vai dar 21, com 6, 27, com 8 vai dar 35, 36 com esse 1, 40 com esse 4, e aí 46 com esse 6. E 46 não é um número divisível por 9. Então, esse número também não será divisível por 9. Agora, o critério de divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Bem simples, bem direto. Então, exemplos. 1089 não será um número divisível por 10. Por quê? Porque ele terminou em 9. 79.730 é um número divisível por 10. Por quê? Terminou em 0. 28.000 também é um número divisível por 10. Porque terminou em 0. E 835.149.006, ele é um número que não é divisível por 10, porque terminou em 6. Então, uma das regras mais simples de se analisar é a regra da divisibilidade por 10. O número necessariamente precisa terminar em 0. Agora vamos para a divisibilidade por 11. Essa regrinha aqui, a gente precisa ter um pouco de atenção com relação a ela para a gente poder conseguir entender como ela funciona. Então, o número é divisível por 11 se, e se somente se, sendo x a soma dos algarismos de ordem ímpar e y a soma dos algarismos de ordem par, quando eu faço x menos y, isso tem que ser um número divisível por 11. A explicação, a escrita da regra é bem complexa. Mas se a gente olhar, por exemplo, fica bem mais simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os números aqui, ó, e vai fazer a soma dos números alternadamente. Então, eu vou pegar esses números que estão grifados aqui e vou fazer a soma deles. Então, vai ficar 3 mais 2 mais 0 mais 8. Isso aqui, quando eu faço a soma, vai dar 5, 13. E agora eu vou pegar os outros números alternados aqui, que não foram selecionados, e também vou fazer a soma. Então, vai ficar 5 mais 1 mais 9 mais 9. E aí eu vou fazer essa soma aqui. Vai ficar 6 mais 9 vai dar 15. 15 mais 9 vai dar 24. E aí eu vou pegar agora e fazer a subtração do 13 menos o 24. Isso vai dar menos 11.
Se eu fizer essa divisão aqui, isso aqui der um número inteiro, então a gente vai dizer que esse número é divisível por 11. No caso, deu menos 1. Se deu menos 1, ele é inteiro. Então, o número 35.210.989, ele é sim um número divisível por 11. Então, para poder confirmar a nossa propriedade, a gente vai pegar, somar os algarismos de ordem, primeiro, ímpar, e depois de ordem par, não necessariamente nessa ordem, você pode escolher se quer fazer a soma dos pares ou dos ímpares primeiro, a das ordens pares ou ímpares, e depois que a gente faz essa alternância na soma, a gente subtrai um do outro e faz a divisão por 11. Se o resultado for um número inteiro, a gente tem esse número sendo um número divisível. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar aí 2.253.792. Então, aqui, ó, eu vou pegar esses números aqui, inicialmente, e vou fazer a soma deles. 2 mais 5 mais 7 mais 2. Isso vai dar 7, 14, 16. E depois eu vou pegar os que ficaram sem selecionar, ou seja, o 2, o 3 e o 9. Quando eu faço essa soma, vai ficar 2 mais 3, 5. 5 mais 9, 14. Quando eu faço 16 menos 14, isso vai dar 2. E quando eu divido 2 por 11, isso aqui não dá uma divisão exata, ou seja, não dá um número inteiro. Nesse caso, o que acontece é que esse número aqui selecionado, ele não é um número divisível por 11. Vamos falar agora da regra de divisibilidade por 12. Então, um número é divisível por 12 quando ele é ao mesmo tempo divisível por 3 e por 4. Então, aqui na escrita, ele é divisível por 12 quando ele for divisível por 3 e por 4 simultaneamente. Exemplos. Se eu pego aqui 396, primeiro eu vou somar os algarismos. 3 mais 9 mais 6. A soma desses algarismos vai dar 3 mais 9, 12, mais 6, 18. Então, 18 é um número divisível por 3. Nesse caso, então, a gente tem que fazer agora o teste do 96. Se o 96 for divisível por 4, então a gente tem que esse número será, ao mesmo tempo, divisível por 3 e por 4. E, nesse caso, divisível por 12. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Para 9 sobra 1, desce o 6. 4 vezes 4, 16. Para 16, 0. Então, nesse caso, o resto foi 0. Então, ele é, ao mesmo tempo, divisível por 3 e por 4. Então, ele vai ser divisível por 12. Agora, se eu pego 9.300, primeiro, terminou em 00. Se terminou em 00, ele já é divisível por 4. E aí, agora, o que a gente vai fazer é fazer a soma dos algarismos. Se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, então esse número será divisível também por 12. Então, ali vai ficar 12 dividido por 3, que dá 4. Então, ele é ao mesmo tempo por 3 e por 4. Então, esse número é divisível por 12. Quando a gente pega 33.105, se a gente pegar os dois últimos números aqui, 5, ele não é divisível por 4, porque a gente vai ter 1 e aí vai sobrar o resto, que é 1. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui é que esse número não pode ser divisível por 12, porque ele nem foi divisível por 4. E agora, aqui por último, a gente pega o 48. 48 dividido por 4 vai dar 1. Vai ficar 4, menos 4 dá 0, desce o 8. 2 vezes o 4 dá 8. Para 8 não sobra nada. Então, ele é divisível por 12. Aí eu vou usar essa parte aqui de cima para somar os algarismos e ver se a soma deles dá um número divisível por 3. Se ocorrer isso, então esse número será divisível por 12. Então, 8 mais 3 mais 5 mais 1 mais 4 mais 9 mais 0 mais 4 mais 8. Quando eu faço essa soma, eu tenho 11, 16, 17, 21, 30, com 0, 30, 34, 42. E 42 é um número divisível por 3. E aí, nesse caso, esse valor aqui que a gente vai encontrar, de 42 dividido por 3, será
1, aqui vai dar 3, 4 menos 3 vai dar 1, e aí eu vou descer o 2, isso vai dar 14. Então, 14 deu um número inteiro, sem resto, então aqui, nesse caso, a gente tem que ele é divisível ao mesmo tempo por 4 e também por 3. Então, ele será divisível por 12. E para encerrar os critérios de divisibilidade, vamos falar da divisibilidade por 15. No caso, um número ele vai ser divisível por 15 se somente se ele for divisível simultaneamente por 3 e por 5. Então, por 5 é bem rápido de avaliar. Por exemplo, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, esse número não seria possível. E esse número também não seria possível. Agora, esse número e esse número são divisíveis por 5. Então, o que acontece é que eu preciso olhar agora se ele vai ser divisível por 3 simultaneamente. Então, 9 mais 3 mais 0 mais 0, isso vai dar 12. E 12 é divisível por 3. Então, esse número será divisível por 15. E nesse caso aqui, 3 mais 3, mais 1, mais 0, mais 5. 3 mais 3, 6. Com 1, 7. Com 5, 12. De novo, 12 é divisível por 3 e dá 4. Então, ele foi ao mesmo tempo por 3 e por 5. Logo, ele será um número divisível por 5. No mais, pessoal, queria desejar a vocês bons estudos e a prática disso é fundamental para que você tenha habilidade na hora de resolver a prova do Enem e dos principais vestibulares aí do país. Um abraço e até a próxima.